Olá, meu nome é Saulo Barbosa, sou professor de filosofia, guarda civil e autista. Hoje falarei sobre psicologia social. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, desde ações reflexas até comportamentos conscientes e intencionais. A psicologia social, por sua vez, foca no comportamento social, ou seja, como o indivíduo é influenciado pela sociedade desde o nascimento. A questão central é: quando o comportamento se torna social? E será que existem comportamentos humanos que não sejam sociais? Desde o momento em que nascemos, estamos inseridos em um contexto histórico-social que molda nosso comportamento. A linguagem, por exemplo, é uma das principais ferramentas para transmitir valores, visões de mundos e normas sociais. O que consideramos bom ou ruim, certo ou errado, é determinado pela sociedade em que vivemos, e isso influencia diretamente nossas ações e emoções. Mas aí você deve estar perguntando: mas e o livre-arbítrio? Afinal, se quem determina nossas ações é a sociedade, eu não posso ter escolha. Veja, é uma situação complicada. Nossos comportamentos são profundamente influenciados pela sociedade desde o momento em que nascemos. A linguagem, os valores, as normas, os papéis sociais são transmitidos através da interação com os outros, e isso molda nossa forma de agir, pensar e sentir. Por exemplo, vou falar em normas sociais. Aprendemos desde cedo o que é considerado certo e errado na nossa cultura. Veja, e os papéis sociais? Somos ensinados a desempenhar papéis específicos, como o filho, o estudante, o profissional, que tem expectativas e comportamentos associados. E a linguagem, que através dela internalizamos uma visão de mundo que influencia nossas decisões e ações. Nesse sentido, nossas escolhas não são totalmente livres, pois estão condicionadas pelo contexto social em que vivemos. Vocês entenderam? A identidade social é o que nos define como indivíduos dentro de um grupo. Ela é construída através da interação com os outros, onde percebemos nossas diferenças e semelhanças. Vê esse vídeo aí? Por que eu vou saber quem foi a história? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar: Aristóteles, eu vou. Entendeu? Estudando fórmula de Bhaskara, está estudando ali equação de segundo grau, porque, sei lá, o que isso vai me ajudar na minha vida? A longo prazo, né? Não te dá retorno financeiro. O que eu vou ganhar dinheiro com isso? Sei lá. Não, é essa a preocupação dele. Supor, eu não vou ser. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Então, não se o cara é médico, aprender uma coisa que eu não vou usar na minha porque, vida. por exemplo, pra você... Esse papo aí, por que eu vou aprender alguma coisa que eu não vou usar na vida? Mas é pra isso que serve a curiosidade, cara. Filosofia, por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo? Alguém, sei lá, o... Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi a... Começa assim, daqui 10 anos estará disputando a prefeitura de São Paulo. É um relato de um adolescente, né, que se descreve. Veja em que mundo estamos. Os papéis sociais são definidos por normas e expectativas que regulam as relações entre pessoas. Por exemplo, o papel de pai ou mãe envolve cuidar dos filhos, enquanto o papel de chefe envolve liderar uma equipe. Esses papéis são complementares. Para ser chefe é necessário ter subordinados que reconheçam essa autoridade. A liberdade de expressão da personalidade é limitada pelas normas sociais. Por exemplo, a Rainha Elizabeth deve seguir um protocolo rígido durante a abertura do parlamento, enquanto um cidadão comum pode agir com mais liberdade em um país estrangeiro, né? No entanto, mesmo essa liberdade é condicionada pelo contexto social. Talvez você esteja com dificuldade de entender essa relação entre liberdade e determinação social, porque é um dos temas centrais da psicologia social. Nossa liberdade é condicionada pelo contexto social de várias maneiras. E entender isso nos ajuda a refletir sobre até que ponto nossas escolhas são realmente livres. Veja, vou falar um pouco por cima.
em relação às normas e expectativas sociais. Como eu falei, desde que nascemos, somos inseridos em um sistema de normas e expectativas que regem o comportamento em nossa sociedade. Essas normas são internalizadas através da socialização. Aí eu falo em família, em escola, em religião, em mídia, e condicionam nossas ações. Talvez você esteja com dificuldade de entender ainda, mas eu vou trabalhar com exemplos. Veja, em relação aos papéis de gênero, os homens e mulheres são socializados para desempenhar papéis específicos como provedor ou cuidador, o que limita as escolhas individuais. Mas também tem aquelas questões dos comportamentos adequados. Aprendemos o que é considerado certo ou errado em nossa cultura, o que influencia nossas decisões cotidianas. Nesse sentido, nossa liberdade é limitada pelas expectativas sociais, pois agir fora dessas normas pode resultar em sanções, como críticas, exclusões ou punições. Consciência de si é construída através da interação social. Questionamos se os papéis que desempenhamos são naturais ou se são determinados historicamente. A consciência de si permite que questionemos essas normas e nos tornemos agentes de mudança em vez de apenas reproduzir o que a sociedade espera de nós. A gente nem sempre tem que baixar a cabeça, temos que fazer a crítica. A linguagem é um produto social que permite a transmissão de conhecimentos e valores. Ela surgiu da necessidade de cooperação entre os seres humanos para garantir a sobrevivência. Através da linguagem, generalizamos experiências, transmitimos práticas sociais e de geração em geração. A linguagem é a morada do ser, como já afirmava filósofo como o próprio Heidegger. Ela é um produto social que permite a transmissão de conhecimento, valores e visão de mundo. Através da linguagem, generalizamos experiências e transmitimos práticas sociais de geração em geração. A linguagem não apenas descreve a realidade, mas ela também constrói, moldando nossos comportamentos de quem somos e como nos relacionamos com o mundo. Ela é, portanto, a base de nossa existência social e individual. A linguagem evoluiu com a complexidade das relações sociais. Nos tempos primitivos, a linguagem era prática e relacionada diretamente aos objetos. Com o tempo, ela se tornou mais abstrata, atendendo a novas atividades como a arte, religião e tecnologia. A linguagem é, portanto, um reflexo da história e da cultura de uma sociedade. A linguagem pode ser usada como um instrumento de dominação. Exemplo, inclui a hipnose, onde o hipnotizador controla as ações do hipnotizado através de palavras. O comando militar, onde as ordens são seguidas sem questionamento. A linguagem, quando usada de forma autoritária, pode limitar a capacidade de pensamento crítico. Nessa imagem aí que nós estamos vendo, soldados batendo em professores. E aquela mulher ali, ela tem consciência de si, ela sabe que aquela situação é errada e ela bate de frente. Mas os policiais, que só recebem ordem sem o pensamento crítico, só executa. As representações sociais são construídas através da linguagem e da interação. Por exemplo, uma criança aprende o significado de bola através das explicações de adultos. Essas representações são compartilhadas pelo grupo social e influenciam como vemos o mundo e agimos nele. A família é uma instituição fundamental para a reprodução da força de trabalho e dos valores sociais. Ela é regida por normas e leis que definem os papéis de cada membro, como pai, mãe e filhos. Esses papéis refletem as relações de poder da sociedade em que vivemos. A socialização primária ocorre na família, onde as crianças aprendem normas e valores. Por exemplo, quando a criança é ensinada a não mexer nos objetos da sala, ela internaliza regras que serão reforçadas
por outros membros da família. Essa socialização forma a base da visão do mundo da criança. Né? A escola é outra instituição fundamental no processo de socialização. Ela reproduz as relações sociais e promove a competição entre alunos, quando na verdade deveria ser a cooperação. A estrutura escolar, com suas disciplinas e avaliações, reforça a hierarquia entre professores e alunos, além de selecionar aqueles que melhor se adaptam aos padrões dominantes. Se você chegou até o final, eu agradeço por demais. Por favor, curtam, comentem e compartilhem. Faça com que minha palavra chegue às mais pessoas. Se você tem alguma coisa a falar, faz aí uma pergunta. Eu respondo. Muito obrigado e tenha um bom dia.